Hoje no Pura Vida eu estou recebendo o Ivan Melo. O Ivan Melo, ele é consultor na área ambiental. Tudo bem, Ivan? Tudo bem. Obrigada, viu, pela sua presença aqui conosco. Agora, além da questão da responsabilidade do produtor, né, que a gente está tratando disso, que ele tem que ser responsabilizado até pela destinação final do produto, seja para dar um destino para reciclagem ou não, enfim, tem também a questão da conscientização da população que consome aquele produto, porque eu acho que são vários aspectos, né? É uma teia isso aí, uma rede. Quer dizer, ainda que o produtor se responsabilize em recolher, né, no pós-consumo, o consumidor tem que ter a responsabilidade de encaminhar para aquela coleta aí específica. A gente tem uma situação, é a seguinte: nós tivemos um processo de coleta seletiva aqui no município durante um período. Então, frustrante. Por que frustrante? Porque hoje a população, pode-se falar com absoluta tranquilidade, eles têm absoluta consciência da importância e até do processo de coleta, da separação, entendeu? Só que quando houve esse processo aqui em São Paulo, o que acontecia? Eu pegava na minha casa, separava até em vidro, em metal, em papel, em resíduo sólido úmido, que seria o lixo orgânico. Só que quando chegava o caminhão do lixo, pegava todos esses sacos e jogava num único caminhão. Esse é um grande absurdo. É um absurdo. Então o que acontece? A pessoa se sentia absolutamente desrespeitada. Você fala, pô, eu estou fazendo minha parte, e quando separa, chega a misturar tudo. Porque o grande problema que tem para a reciclagem é uma coisa que se chama contaminação. O que é isso? Isso é importante que você coloque aqui. Assim, a diferença é bem simples. Você pegar uma tampa de iogurte, se ela tiver com iogurte, ela está contaminada, porque tem material orgânico, e aquele material tende a apodrecer e vai, entendeu? Ao mesmo tempo, você pode pegar o material orgânico e gerar compostagem. Compostagem é um processo que era feito aqui em São Paulo, na década de 70, com até 2 a 3 mil toneladas produzidas. Assim, quer dizer, uma coisa que talvez vocês não saibam, né? A gente produz quase 15 mil toneladas por dia. Não é 15 toneladas, é 15 mil. É um volume absurdo. E isso é destinado hoje quase que integralmente para aterramento, ou seja, são levados para locais muito bem tratados, com uma tecnologia respeitada na Europa, nos Estados Unidos. A gente tem, hoje no Brasil a gente tem as melhores tecnologias em várias frentes, empresas muito sérias trabalhando com a parte de aterramento, com a parte de cuidado, mas todo o lixo é praticamente destinado a aterro. Para você ter uma ideia, a gente tem hoje as cooperativas de tratamento de reciclagem, elas não conseguem atender nem a 1% do volume total. É um absurdo. Ações efetivas nessa área acontecem quando você educa a criança, dentro da escola. Entendeu? Você chega na escola, mostra para o jovem no fundamental, e ele percebe o que é a reciclagem. Tem hoje, assim, ONGs aí fazendo esse trabalho muito bonito. A própria prefeitura tem um trabalho desse tipo de qualificação, que faz ele entender como separar a situação, como separar o lixo, como não contaminar o lixo. E aí a criança, ela é hoje quem, na verdade, modifica o parâmetro. Ela leva para a sua casa o padrão. Claro, os seus pais, né? Ela multiplica. E essa multiplicação efetiva que ela faz acontece assim exponencialmente. Repito, a gente, se tivesse uma educação ambiental nas escolas hoje, a gente não precisaria ter nem varrição pública, porque com certeza, se educar uma criança e ela começar a educar o pai vai parar de jogar bituca, vai parar de jogar coisa na rua. É lógico que existe a manutenção, mas não no nível que é a necessidade hoje. Então a gente fala por exemplo, em custos que são pagos pelo poder público para poder fazer serviços. Repito, a prefeitura paga por tudo que se refere a resíduo sólido urbano a lixo. Então ela paga para coletar, para transportar, para fazer o transbordo. O transbordo é levar o caminhão para um local, esse material é jogado num local, numa grande área isolada e tal. Esse material é levado para um caminhão maior, prensado e transportado para o aterro. Tá?
Mas aí você está utilizando o processo de transporte, processo de consumo de diesel, combustível, de poluição de do ar, funcionário, emissão do ar, de carbono. Tendo fluxo grande de caminhões, então a gente tem cada dia mais carros assim dentro da nossa cidade, e isso leva a dificultar cada vez mais o processo de coleta. Então, na verdade, um processo de coleta que 5 anos atrás era X, hoje é X vezes 30% a mais. Por quê? Porque o ritmo de andar em São Paulo mudou nesse período. Tá? Então, certos processos têm que ser entendidos. Repito, fazer uma educação ambiental e propor mecanismos dessa coleta ser efetivada diretamente, a gente eliminaria grande parte dos processos. Então, você vê, tem experiências positivas, tem solução, não é dizer que nós estamos diante de um problema que ninguém sabe por onde ir, não sabe por onde buscar a solução. Até ele comentou uma coisa, porque, na verdade, quando você fala no Canadá, você está falando em impostos, que são as taxas, né, os impostos, valores agregados menores. Então eu vou numa loja, o produto custa $100, eu pago 7% de uma taxa, e dentro disso pode ter mais 1% de um imposto verde, vamos chamar assim. Na verdade, aproveitar os bons exemplos é fundamental. Você pegar o exemplo do Canadá, você pegar o exemplo da própria Europa, na Espanha mesmo, por exemplo, você vai ter a separação do lixo também. Claro. E existe uma responsabilidade. E o condomínio tem que preparar todo o lixo, e ele é pego por quarteirão, não é por casa em casa. Então as pessoas têm uma responsabilidade de deslocar até um ponto, e o caminhão chega lá, leva aquele container. Né? Uma situação muito complexa aqui em São Paulo, muito complexa, é que a responsabilidade dessas empresas que fazem a coleta do lixo, ela é pelo resíduo sólido urbano feito pelos habitantes. Então, quando você passa de um volume de 100 litros por dia, você, como uma situação, geralmente um restaurante, por exemplo, o cara produz muito mais que isso. Claro. Ele teria que contratar um serviço terceirizado. Ele teria que pagar por essa situação de coleta. Okay? E isso muitas vezes não ocorre, infelizmente. Então ele às vezes divide em vários locais o lixo dele e espera que o caminhão que vai fazer a coleta doméstica também faça a coleta do seu resíduo. E isso é uma afronte à lei. Na verdade, os mecanismos de fiscalização são muito mal trabalhados. Exatamente. Né? A gente vê, por exemplo, o trabalho do Partido Verde, disseminando informações, disseminando tudo isso, outros partidos coligados, um trabalho positivo, assim, claro e efetivo, que você sabe o que tem que ser feito. Agora, você pode gerar lei. Agora, quando a gente não tem a fiscalização em cima dessa lei, a gente esbarra num grande problema. Por quê? Todo o trabalho parece que fica em vão, né? Aí você chega na rua, tem entulho, tem saco de lixo, tem sujeira. Por quê? Porque, na verdade, alguém que deveria ter sido fiscalizado naquele momento não foi. Sobre o novo plano diretor, o que é que muda no assunto reciclagem? Você tem essa informação pra gente? A gente volta a comentar o trabalho das cooperativas, o trabalho que está aí. A gente hoje tem 17 cooperativas, introduziu uma 18ª agora, tem plano para entrar mais 9, eram 10 na verdade, tá? Esse processo de coleta seletiva, como estava montado, ele é um processo arraigado em situações antigas, ele tem que ser revisto de uma maneira positiva, tá? Por quê? Porque a gente repete, em torno de, não chega a 1% do que é coletado na nossa cidade é reciclado. É dinheiro jogado fora. E a gente poderia passar de 40%. Se houver um processo de conscientização, que a gente passa aí pela educação ambiental dos jovens, indo para estrutura real de coleta, ok? Porque é muito importante, não adianta nada eu chegar na minha casa, separar e o caminhão de lixo misturar tudo, porque é uma falta de respeito. E continuando com processos que consigam fazer essa reciclagem efetivamente, tá? A gente vai ter uma mudança rapidamente. Porque uma coisa que nós temos no nosso país, que é uma grande vantagem, a gente, pela nossa situação de ter um jogo de corpo, a gente também muda muito rápido. Claro. Pro bem também. Lógico. É isso que é bonito no Brasil. Você pegar, assim, certas culturas assim, que não são mais arraigadas como situação, as coisas são mais lentas. Aqui as coisas são muito mais rápidas. E são muito mais... O povo brasileiro consegue dar uma resposta rápida quando ele é motivado. Exatamente. Né? E ele pode ser motivado tendo informação sobre isso. Exatamente.